Sabe aquele livro que quando você termina, você precisa ficar parada por um tempo sem fazer nada, processando tudo que aconteceu? Esses 3 livros me deixaram assim e talvez te deixem também. Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao Life by Mans. Hoje eu tô aqui pra falar exatamente disso, dessas 3 indicações de livros que, assim, até hoje continuam na minha cabeça, livros que eu ainda fico tipo, cara, que livro incrível, que experiência incrível. Se eu pudesse ler eles de novo, viver todas essas histórias, assim, de novo, do zero, sem saber nada, ia ser incrível. E, assim, as experiências que eu tive até hoje indicando esses livros foram muito boas. As pessoas voltam até mim falando, olha, eu li esse livro aqui por sua indicação e foi incrível. Mas, é claro que às vezes não vai ser o seu estilo de leitura e tá tudo bem. Mas já te adianto que se o nosso estilo de leitura for parecido, talvez você vai gostar bastante. Então, bora lá. O primeiro livro que me deixou, assim, doida da cabeça foi nada mais, nada menos do que Recursão. Eu não tô com o livro aqui porque eu emprestei ele pro meu namorado. Porque, pra vocês terem noção, quando eu li esse livro, eu falei, cara, esse livro é tão incrível que eu acho que o meu pai e o meu namorado vão adorar ler esse livro. Tipo, eu pensei exatamente nos dois. Eu falei, eles vão gostar muito desse livro. Porque somos todos, tá? Nós 3, somos todos de exatas, todos engenheiros. E ficção científica, assim, né? Uma coisa maravilhosa. Meu pai adorou tanto que ele comprou os outros livros do mesmo autor, que é Upgrade e Matéria Escura. Esses eu nem li ainda e meu pai já tá lendo. Tipo assim, ele passou na minha frente e falou: não vou te esperar pra ler os outros, não, já vou ler. Então ele gostou muito e agora eu emprestei também pro meu namorado pra ele poder ler. Então o livro tá com ele. Ó, eu não vou te contar a sinopse formal desses livros, porque isso você pode clicar no link aqui na descrição, ir pra Amazon e ler a sinopse oficial. Eu tô aqui pra te indicar esses livros e tentar te convencer de que eles vão te deixar meio doido da cabeça. Então, assim, sobre o que é recursão? Estão acontecendo muitos casos de suicídio porque existe uma tal da síndrome da falsa memória. Já te adianto que esse livro, ele se passa, tipo assim, na nossa realidade, então, tipo, é no mundo real, mas ele envolve tecnologias que a gente não tem atualmente, por isso que é uma ficção científica. O que é a síndrome da falsa memória? Imagina que você tá vivendo a sua vida normal, um dia, até que, do nada, você começa a lembrar de uma vida que você em teoria, não viveu. Vamos supor que você tá na faculdade, você faz nutrição, e aí do nada você acorda e você começa a ter memórias de, tipo, uma outra vida sua. Uma vida sua que, na verdade, você não fez faculdade, você casou muito cedo, você teve 2 filhos, e assim, você lembra disso como se fosse real, como se você tivesse vivido aquilo, mas você sabe que você não viveu. E aí é uma complexidade enorme, obviamente as pessoas não conseguem lidar com isso, e por isso acontecem vários suicídios. Vira uma problemática gigantesca. E eu não quero te contar muito da história, isso é literalmente o primeiro capítulo, porque eu quero que você tenha a experiência de descobrir. Mas assim, eu só te digo que o buraco é muito mais embaixo, não é simplesmente uma síndrome da falsa memória, tem muita coisa envolvida. E vocês conseguem imaginar que é um livro que vai tratar sobre memórias. Então, por isso ele tem um lado quase poético, assim, não é zero poética a escrita, tá? Mas assim, ele traz umas reflexões sobre as nossas memórias e como elas constroem a nossa identidade, que você fica assim, de boca aberta, cara. Como um livro de ficção científica, ele te traz essas provocações para você pensar um pouco na nossa realidade atual, em quem a gente é, o que faz a nossa identidade. Isso é uma coisa que eu acho muito incrível nesse livro. Mas assim, como eu falei, o buraco é tão mais embaixo, e assim, só para te dar uma pincelada do que acontece, esse livro envolve uma espécie de viagem no tempo. Cara, sempre que tem viagem no tempo eu fico louca. Eu adoro esse tema, adoro. Só que assim, é uma viagem no tempo tão complexa que, pra vocês terem ideia, eu tava tentando na última página do livro manter assim o meu raciocínio, porque eu tava tentando entender o que tava acontecendo, porque chega uma hora que é um pouco confuso. Então eu ficava fazendo uns esquemáticos, uma setinha que vai pra lá, vai pra cá. E aí eu achei engraçado porque no próprio livro chega um momento que 2 personagens assim estão dialogando e tudo mais, e eles falam: "Para de pensar no tempo como uma coisa linear". E eu senti que isso foi pra mim, porque eu tava lá tentando fazer as setinhas, indo pra um lado pro outro, tentando ligar os acontecimentos e tal. E tipo, o livro não foi feito pra você pensar no tempo como uma coisa linear. Justamente por ser tão complexo, mas não é complexo, tipo assim, nossa, é uma linguagem muito difícil, tem muitas coisas técnicas de engenharia, de física. Não, não é isso. Mas o livro traz reflexões complexas e, tipo, você entra
num nicho, assim, do seu cérebro, tipo, uma parte do seu cérebro ativada que você nem achou que existia. Isso tem zero ciência por trás, tá? Só tô falando da minha cabeça. Mas, assim, eu sei que esse livro me deixou um pouco doida. Justamente por causa disso. Eu não vou conseguir explicar muito pra vocês vão ter que ler pra saber. Mas ele genuinamente mexeu com o meu psicológico a ponto de, quando eu terminei o livro, eu tava meio paranoica. Tipo assim, eu tava meio tipo, e se a gente estiver vivendo uma simulação, sabe? Tipo assim. E, cara, que incrível que um livro pode te dar essa sensação, sabe? Então, assim, eu fiquei completamente doida. Quando eu terminei de ler esse livro lá no meu Instagram, eu postei um story, tipo assim, mano, acho que eu enlouqueci. Então, assim, eu terminei o livro questionando tudo, completamente paranoica com a realidade que a gente vive. E eu acho isso incrível, o poder que um livro tem de te deixar com esses sentimentos muito doidos, assim. Pra mim, essa foi uma das melhores leituras da minha vida, justamente porque eu saí meio tipo, meu Deus. Então, enfim, essa é oficialmente a minha recomendação de recursão pra vocês. Próxima indicação é de um livro que eu amo muito. Se você, né, já me acompanha, já me conhece, você provavelmente já me ouviu falar dele também, que é Assim que se perde a Guerra do Tempo. Esse livro, assim, se você nunca ouviu falar dele, eu fico até um pouco surpresa, porque ele é muito falado, só que ele é muito falado, tipo assim, só que, cara, esse livro é um livro muito bom. É isso que se sabe sobre ele, assim, na internet. Tanto que eu comprei ele sabendo que, tipo assim, mano, pessoas que eu confio muito na indicação indicaram esse livro, falaram que é muito bom, mas assim, não sabia sobre o que se tratava. Não sabia nem que gênero era esse livro. Não sabia nada. Eu já te aviso, é uma ficção científica, tá? E pra te contar uma sinopsezinha daquele jeito, é um livro todo escrito em cartas. Cara, esse sim é poético. Recursão não tinha uma linguagem poética. Esse tem uma linguagem poética. Ele é todo escrito em cartas, então vocês conseguem imaginar. E é uma história entre duas agentes de facções inimigas em uma guerra temporal. É bem ficção científica, com enemies to lovers e poesia no sentido de ser contada em cartas e tudo mais. E assim, esse livro é muito confuso. Eu preciso já te avisar, se você for seguir a minha indicação de ler esse livro, você não vai entender nada até chegar ao final. E isso me trouxe um sentimento muito louco, porque enquanto eu tava lendo, gente, eu me sentia a pessoa mais burra do universo. Porque eu via tanta gente indicando esse livro, e eu tava lendo e eu não tava entendendo nada. E eu tava tipo, gente, não é possível que eu sou burra. Tipo assim, todo mundo indica, fala que esse livro é incrível, e eu não tô entendendo nada. Mas aí eu persisti, eu falei, não, eu tenho fé que em algum momento eu vou entender alguma coisa, as coisas vão fazer sentido. E fizeram. No final, assim, tudo é explicado, ainda de um jeito muito poético, mas você consegue pegar as nuances do que todas aquelas cartas ao longo do livro queriam dizer e o que de fato estava acontecendo durante aquelas cartas. Isso aqui também foi uma das melhores leituras da minha vida, justamente por esse sentimento de ter me deixado tão confusa durante o livro e eu ficar tipo, véi, que tá... Eu não tô entendendo. Mas aí chegar no final e eu falar, que história linda. É uma história de amor, é um romance sáfico, mas é uma história de amor com viagem no tempo, que eu acabei de falar que eu amo. É uma viagem pelo espaço-tempo, na verdade. Esse aqui é mais doido ainda. Só que, assim, é tão poético, é tão lindo. Gente, pra vocês terem uma ideia, assim, esses dois livros eu quero fazer tatuagens deles. Mãe, se você tá vendo esse vídeo, não quero não. Finge que você não ouviu isso. Mas, assim, pra quem não é minha mãe, eu quero fazer tatuagens de É Assim que se perde a Guerra do Tempo e de Recursão, porque foram livros que me deixaram tão, tipo assim, meu Deus, sabe? Que me marcaram tanto que eu acho que eles merecem. O próximo livro eu já tenho uma tatuagem sobre ele, tá? Então fiquem tranquilos. Então, assim, fica aqui também a minha recomendação de É Assim que se perde a Guerra do Tempo, que foi um dos livros mais, assim, incríveis que eu já li na vida. Mas já com o aviso de que é normal você não entender nada durante a leitura. Mas eu juro, confia em mim, eu juro que no final tudo vai fazer sentido. E é um livro muito lindo. Tipo, é uma história de amor, assim, que você fica... Ai, cara. Então eu super recomendo. A última indicação desse vídeo, e eu acho que é a mais famosinha, porque esse livro já é muito conhecido, mas eu não posso deixar de mencionar ele aqui, que é A Vida Invisível de Ed La Rue. Gente, vocês acreditam que deu armazenamento cheio no meu celular enquanto eu gravava? Mas eu consegui só apagar a parte dos recém-deletados lá do Fotos, e aí abriu espaço. Mas aí, eu odeio quando isso acontece. Mas enfim, continuando. Esse livro conta a história de uma menina que fez uma espécie de pacto com, tipo, um deus da noite. E o pacto era o seguinte, ela seria livre
porque, enfim, ela ia acabar se casando com uma pessoa que ela não queria, tipo um casamento arranjado, e ela faz esse pacto pra ela poder ser livre dessa responsabilidade, desse casamento, mas, em consequência disso, ela seria imortal e ela não seria lembrada pelas pessoas. Ou seja, é uma menina que vai viver a vida dela, só que as pessoas nunca vão lembrar de quem ela é. Então, tipo, você acaba de conhecer ela, você vai ali no banheiro, volta e você já não lembra mais quem ela é. Você vai ter que conhecer ela de novo. Esse livro é muito famoso, né? Já teve o momento de auge dele nas redes sociais, então eu imagino que mesmo que você não tenha lido, você já tenha ouvido falar sobre ele, e talvez você que tá me assistindo já até leu esse livro, e aí você pode até me contar também nos comentários o que você acha dele. Eu sei que é o seguinte, tem muita gente que não gosta, tá? Vamos ser sinceros aqui agora. Por quê? Esse livro, ele tem uma escrita bem poética, no sentido de que ele tenta também trazer essas reflexões, essas provocações, mas ele é um livro extremamente lento. Só que, assim, eu amo esse livro, então eu preciso defender ele. Eu preciso te falar que o objetivo dele é ser um livro lento, cara. Então, assim, eu sei que tem gente que foi ler e, tipo, não conseguiu acompanhar o ritmo da história porque achou muito devagar e largou. E tá tudo bem. Mas, assim, se você for ler esse livro, você tem que ter consciência de que o ritmo dele é pra ser lento mesmo. Ei, pessoinha. Acho que não tá dando pra ver pra vocês aí na câmera. A pessoinha acordou aqui na beiradinha da minha vida. Acordou, tava dormindo, acordei. Acordei, oi, oi, oi. E assim, por que eu coloco A Vida Invisível de Ed La Rue como um dos livros que mudou a minha vida e me deixou, tipo, em choque? Cara, eu fiquei fascinada pela ideia de que ela era sempre esquecida. Tipo, ninguém lembrava dela. E ela tinha que viver sempre as mesmas coisas. A Ed repete muito uma frase ao longo do livro que eu não vou falar com sotaque francês. Que é déjà vu, déjà su, déjà vécu. Eu tenho uma tatuagem pra dessa frase, com uma flor também, que é a capa. Deixa eu mostrar pra vocês. É a capa da edição especial. Ela faz referência, né? Não é exatamente a mesma flor, mas faz referência a essas florzinhas aqui dessa capa da edição especial, que é lindíssima, tá? Eu amo. Aqui, ó, mais florzinhas. E assim, eu fiquei basicamente fascinada por essa ideia. O que é o déjà vu, déjà su, déjà vécu? É exatamente já visto, já sabido e já vivido. Por quê? Ela vivia sempre as mesmas coisas, gente. Então, tipo, sempre as mesmas experiências. Ela conhecia sempre as mesmas pessoas. Porque, tipo, ninguém lembrava dela. Então, é tipo um looping, sabe? Tipo, oi, eu sou a Ed. Aí passa 5 minutos e a pessoa esqueceu dela. Oi, eu sou a Ed, entendeu? A mesma coisa de novo e de novo. Então, já visto, já sabido e já vivido. Eu fiquei fascinada por essa ideia, por esse conceito, esse fato, assim, nesse livro. E, assim, o que mais me pega é que a Ed, ela sempre quis ser lembrada. Porque, cara, quando ninguém lembra de você, a coisa que você mais quer é que alguém lembre de quem você é, que alguém lembre que você é a Ed, que seu nome é esse. E aí dá pra você trazer várias reflexões pra sua vida também, sobre o tanto que a gente mesmo faz diversas coisas pra deixar a nossa marca no mundo. Eu acho incrível que ele abre portas pra esse tipo de pensamento que, lendo um livrinho assim, normal, bobo e tal, a gente talvez não vai ter. E aí eu acho até muito poético também, de certa forma, o fato de eu ter uma tatuagem pra Ed, sabe? Assim, eu sei que tem muita gente aí nas bookredes que tem tatuagem pra esse livro. Pelo menos a minha eu sei que é a única, eu nunca vi ninguém com a tatuagem igual a minha. Tem muita gente que faz as estrelas, né? Mas eu fiz uma que eu nunca vi alguém com a tatuagem igual. Mas assim, eu acho mágico esse conceito de todos nós, enfim, termos tatuagens pra Ed La Rue, justamente porque é uma marca dela. E ela não pode ser lembrada, em teoria, né? Ela não podia ser lembrada através dessas coisas, mas a gente veio, trouxe pra nossa realidade, fez uma tatuagem em homenagem a um livro que foi tão incrível, que marcou tanto a gente, e hoje, sabe, tem essa representação, assim. Eu sempre falo, tipo, quando eu mostro a minha tatuagem, eu posto alguma foto que tem a minha tatuagem, enfim. Eu sempre falo, tipo, olha, a Ed tá presente aqui, tipo, a Ed está sendo lembrada. Enfim, gente, eu amo esse conceito, acho muito poético, acho que traz várias reflexões, e essa foi uma leitura incrível também. Todos esses livros são extremamente recomendados por mim. Se eles fazem o seu estilo de leitura, e eu acho que se você gosta de um desses, talvez você vai gostar dos outros também, então você já deve ler os 3 de uma vez. Mas assim, leia a sinopse oficial, todos os links desses livros estão aqui embaixo. Você pode ler a sinopse oficial, ver se essas ideias que eu te dei, se te cativam, se te deixam interessado. Eu recomendo muito a leitura deles.
E assim, é estranho você começar a ler um livro sem ter noção que no final ele vai, tipo, mudar a sua vida. Imagina, quando eu tava começando a ler esses livros, alguns, assim, os três, eu já sabia que seriam bons livros, porque já vi gente recomendando e falando, olha, esse livro é muito bom. Então eu já tinha uma expectativa alta. Mas ainda assim, eu não consegui prever de forma alguma que eles iam impactar tanto a minha cabeça, principalmente, e assim, o meu estilo de vida, como eles impactaram. Então isso é muito louco. Agora a gente faz uma troca. Eu te indiquei 3 livros que impactaram muito a minha vida e a minha cabeça, principalmente, que me deixaram em choque quando eu terminei. E agora eu quero que você me indique um livro que fez a mesma coisa por você. Então deixa aí nos comentários, porque eu vou encarar isso como uma indicação mesmo de livro pra mim. Me indica aí um livro que você acha que vai mudar a minha vida, que aí, se me interessar também, eu vou me desafiar a ler ele. Bom, muito obrigada por terem assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado aí das indicações. Me acompanhe nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, que é a minha rede principal. Se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo!